Bem-vindos de volta. Para você que está chegando nessa live agora, hoje a gente vai conversar sobre au pair na Holanda. Eu vou ter o prazer de receber aqui a minha amiga maravilhosa, Dona Lorenza, entendeu? Então vamos lá, gente. Vai entrando aí, vai mandando para todo mundo. Vamos ver. Não? Tá tudo bem. Se você me vê, eu acho que as pessoas, entendeu? Devem te ver, devem me ver. Eu acho que tá ótimo, entendeu? Que Que loucura. doido! Olha, é difícil essa tecnologia, viu? Mas tá Oxe, tudo certo. Mas tá tudo então certo. vamos. O bom é que você não vai ver minhas expressões. Esse é o problema. Aí eu queria ver as expressões. Ai, gente, pera. Deixa eu tentar aqui, ó. Eu desliguei e liguei minha câmera. Mudou alguma coisa? Não, mas ó, falaram que estão É, vendo as duas, então tudo certo. vamos na fé. Ah, eu que não Vamos vou embora deixar então, de ser gente. primeiro. Sejam bem-vindos à nossa live. Hoje eu estou muito feliz aqui porque a Lô vai colaborar com a gente, vai contar pra gente a experiência dela de au pair lá na Holanda, vai contar como é que foi tudo e vai ser maravilhoso. Então, se vocês, quem aí está interessado em ir para a Holanda ou fazer o au pair na Europa, já anota as dúvidas que a gente vai responder mais tarde. Então, vamos embora, gente. Vamos começar. A gente não vai enrolar vocês, não. Vamos embora. Eu quero começar, né, perguntando aqui para minha convidada de honra. Se apresente, Loreza. Quem é você? De onde você vem? Então, gente, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou a Lorenza, eu sou de Curitiba, tenho 21 anos, então sou uma jovem, sou um bebê. Amiga, mas Pois você viveu tanta coisa, né? sim, já foi tanta coisa vivida. Parece mesmo. Sou de Curitiba e não moro no Brasil, já vai fazer quase 2 anos agora. Uhum. Então, fiz um ano de au pair, então, na Holanda no ano passado. E é isso, eu vim aqui para contar para vocês como foi essa experiência, sanar dúvidas de pessoas que pensam em ir para a Holanda, inclusive saudades da Holanda. E eu, saudade do que nunca vivi, porque ainda não fui. Não, tem que ir. Inclusive, eu fiz uma tatuagem que tá cicatrizando ainda para a Holanda. Sério? Não Ai, dá não para ver direito, mas tá. Mas é acredito. o moinho e tá escrito Totzins, que significa Aham. um até logo da Sim. vida. Ai, Então, que coisa linda. Te marcou, né? A Áustria me marcou bastante, amiga, mas não a ponto de eu fazer uma tatuagem. é porque assim, eu gostei demais, assim. Então É. eu quero fazer uma para todos os países que eu morar. Fiz uma para Portugal também, que agora eu tô Aham. aqui. Aí falta só eu descobrir uma pro Brasil. Ainda não super Aham. achei um desejo É. aqui, entendeu? Que represente, né? Esse é difícil. Mas Ai, enfim, bora lá. vamos embora. Então vamos lá, amiga. Me conta um pouco de como você soube, né, do au pair, como você descobriu, quando você entendeu que você queria fazer o au pair. Então, eu conheci o au pair há muitos anos, na verdade. Conheci uma pessoa que fez, ela foi inclusive para a Holanda, só que eu não lembrava na época que tinha sido para a Holanda, eu só lembrava Sim. que ela tinha sido au pair. E eu achei muito legal. Depois ela foi para os Estados Unidos, eu continuei acompanhando ela no Instagram, quando ela Uhum. postava, tudo. Só que a minha decisão de ir para o au pair foi uma decisão muito na loucura, foi muito rápida. Então, eu tinha acabado de me mudar, eu tava morando sozinha, tinha alugado meu apartamento no início do ano, então, por fevereiro, março. E quando deu junho, mais ou menos, julho, eu comecei a acompanhar alguns perfis e etc. Eu falei, vou morar na Europa. Vou sim. Não é minha. Falei, vou morar na Europa. E assim, decidi, e do momento que eu decidi, que foi junho, julho, assim, que eu comecei a Uhum. pesquisar e ir atrás, De 2021? de 2021, isso. Aham. Eu embarquei em janeiro de 2022. Caramba, foi Foi, rápido.
foi assim, muito rápido. Então, da decisão até eu embarcar foram 6 meses. E é, o processo, achar a família e Sim. etc. foi assim, muito rápido. Muito Caramba, rápido. foi muito bom. Cara, meu Deus, Sim. gente. E aí, me conta, né? No caso, você acabou de nos contar, né? Por que a Holanda? Você viu, você tinha interesse, você tinha curiosidade? Por que a Holanda, assim? Então, foi meio por uma preguiça minha, na verdade. Então, eu sempre quis, enfim, morar na Europa, conhecer a Europa. Eu nunca tive um país, Aham, assim, que eu específico. super escolhesse. Só que, simplesmente, eu já falava inglês. Aham, E eu não queria ter que aprender outra língua, nem que fosse o A1, por exemplo, aham, Áustria, sim. Alemanha, França, nem que fosse o A1 para ir, Aham, porque eu queria sim. ir. Eu Aham, falei, não, eu já tenho o inglês, para que que eu vou, entendi. entendeu? Empenhar mais tempo da minha vida neste Uhum. momento aprendendo uma língua. Eu falei, ah, vai pra Holanda. Não, Então, foi assim, foi. aham, Então, assim, eu já tive, né, já sabia sobre Amsterdã, Moinhos e as casinhas de sim. queijos, bicicleta e etc. O básico que todo mundo sabe, Van Gogh. Mas, oficialmente, foi por preguiça, porque eu já falava inglês. Sim. Então, falei, ah, eu já tenho inglês, eu acho que tá bom, né? Dá Tá. pra ir, vamos lá? Dá pra ir pra Holanda. Aham, Vamos pra Holanda. perfeito. Maravilhoso. E como que foi o seu processo, assim, do tipo, como que foi o seu processo enquanto você procurava a família? Qual foi a parte mais desgastante? Ou quando você encontrou ele, como é que foi essa chamada de vídeo? Me conta aí. Então, é muito engraçado, porque eu fiz uma live também quando eu tinha acabado de me mudar. Aham, E pensando nessa live hoje, eu falo, nossa, meu Deus, muita coisa mudou com esse também fim, né? sim. Do au pair que a gente começa a refletir no anterior. Mas o meu processo em si, ele foi desgastante no ponto de quando Uhum, você cria seu perfil no Au Pair World e etc, e enfim, começa a mandar mensagem, a uhum, gente recebe muito negativo, muito sim. negativo. Uhum, E eu recebi dois positivos, eu recebi, na verdade, três positivos. sim. Um parecia uma família meio fake, assim, porque existe, a gente tem que dizer que existe. Aham, Uma família meio, assim, não muito da confiável. uhum, A minha família que eu fui e uma família que queria que eu começasse, só que só um tempo depois, porque eles ainda estavam com a au pair. aham, Então, comecei a pesquisar, eu comecei, né? Quando eu decidi e tal, eu criei o meu perfil ali por agosto, setembro, mais ou menos, final uhum, de agosto, setembro. E aí, e queria que eu começasse só para março, assim. uhum. E eu já tava num mindset de não, Eu quero ir eu agora. quero ir agora, eu tô mandando mensagem agora, por que que eu vou deixar pra ir em Aham, março? Não, 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 é agora. E continuei mandando mensagem. Eu já tinha mandado mensagem para todas as famílias aham, disponíveis da Holanda no Upper World. Por quê? O que é um dos países que não tem tantas famílias. Hoje em dia, inclusive, tem muito mais. aham, Mas na época tinha tipo mais 100 famílias por aham, temporada. Então, que são as temporadas, né, que abrem. Enquanto Alemanha e França é tipo 800. uhum, Então aí, assim, né, tinha ali uma diferença. Já tinha mandado mensagem para todas, tinha recebido o positivo dessa família, né, que foi a que eu acabei indo. Só que ela parou de me responder. Ela Ai, gente. sumiu. E aí passou umas 2 semanas, assim, eu continuei mandando mensagem para todas, mandei para todas. E eu falei, ok, eu quero ir, eu vou ir, Uhum, eu vou. Mandei mensagem de novo para essa família e falei assim, oi, eu sei que você parou de me responder, aham, mas e aí? Você já achou sua au pair? O que foi? Ela, ai, é porque a gente tava de férias e etc. Não, vamos conversar. E foi assim, então, com eu uhum, voltando pra, tipo, uhum, pra perguntando pra família, viu? Você já achou? Não achou? Vamos aham, conversar? Não vamos? E aí, enfim, a gente fez várias chamadas de vídeo, conversamos bastante, etc. Alguns pontos hoje em dia eu teria repensado, escolhas, talvez se eu tivesse uhum, ficado um pouco mais, teria sido uma escolha um pouco melhor, mas eu acredito que tudo na vida acontece por uma razão. uhum, E na uhum, época eu estava
extremamente feliz e falei, não, é isso, essa é a família que vai me receber. Então, era uma família holandesa com 3 crianças, que na época tinham 8, 6 e 2 anos. Aham. E as crianças só falavam holandês. Coisa maravilhosa! Eles só não se falavam uma palavra de inglês. Só os pais. Os pais falavam, então a gente Acabou, comunicava. então, consequentemente, tu aprendeu holandês também. Aprendi. Aprendi porque eu não tinha outra opção. É. Assim, o meu primeiro mês, as crianças começavam a brigar, começavam a, tipo, discutir na mesa, ou algo do tipo, e eu, sim, exato. Então, assim, só que eu falei, não, eu vou aprender, eu vou estar falando, e eu vou comunicar com essas crianças o mais rápido possível. E com 3 meses eu já consegui entender a maioria das coisas que eles falavam. Incrível, cara. Foi assim, na raça, Aham. na hora do vamos ver ali. E chegou num ponto que eu não usava o Google Tradutor mais. Então, meu primeiro mês eu usei. E depois disso, as crianças sabiam, então os 2 mais velhos sabiam as palavras que eu sabia e as palavras que eu não sabia. Uhum. Então, aí eles vinham. Lá, 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 lá. Eu falava, repita do jeito que vocês sabem que eu vou entender. E eles falavam as palavras que eu sabia para me explicar. E foi assim que eu aprendi. Cara, que legal. E você falando agora, né? Você falou assim, eu decidi, eu falei, eu vou, eu vou, e eu vou, e eu vou. E é muito isso, assim, eu acho que vai muito daquilo que a gente acredita. Quando a gente Sim. acredita numa coisa, quando a gente coloca os nossos esforços, né, para aquilo acontecer, ou vai. Entendeu? O resultado não tem como ser diferente a não ser de um sucesso naquilo que a gente quer. Então, que incrível, assim, saber que tu é tão decidida, porque assim, você já viveu muita coisa, mas você ainda tem 21 anos e você é tão decidida, tão Exato. forte, e incrível, assim, demais, demais. Isso mudou um pouquinho, né? Assim, na época, era. Meu Deus, então vamos lá, vamos para a próxima, hein, gente? Tô olhando aqui pro lado que eu fiz perguntas para a minha entrevistada. Amiga, quanto que você investiu na época pro seu embarque? Tá, então assim, foi. Eu sou de Curitiba, né? Então, o visto holandês, ele só é tirado em São Paulo. Uhum. Então, teve. E a Holanda precisa de agência, né? Então, você tem que pagar obrigatoriamente a agência, que são 34 euros. Esse valor não muda. Então, foi 34, que na época dava 200 reais. A minha ida e volta para São Paulo, então, que eu fui para tirar o visto. O visto, quem paga é a família. Então, pelo menos no meu caso, né? O visto quem paga é a família. E eu, por exemplo, a minha negociação com a família poderia ter sido melhor. Então, por isso que hoje eu falo bastante sobre negociações, assim. Sim. Porque eu tive que pagar minha passagem de ida e volta, por exemplo. Eu tive amigas que conheci lá na Holanda que tiveram a passagem paga. Então, é uma questão, assim, um pouco de negociações e etc. Mas, tirando a minha passagem, que foi extremamente cara, porque foi uma das semanas mais caras da época, que era para chegar na Holanda na primeira semana de janeiro. Pós-fim de ano. Então, tirando a minha passagem, foram 2.000 reais, mais ou menos. Então, entre documento, que eu tive que apostilar documento, passagem para São Paulo, tirar um novo passaporte, porque o meu passaporte ia vencer, foram 2.000 reais. E a minha passagem, na época, foram 8.600 reais. Hoje em dia, esse valor, ele não tá tão absurdo, porque atualmente eu estou vendo passagens mais caras que isso. Mas o momento, 2022, janeiro, 8.600 era um rim. Inclusive, eu fui de Turkish Airlines, porque era a mais barata que tinha. Nossa, gente, como assim? Fui lá pra Turquia. Meu Fui lá Deus. pra Turquia, lá pra Istambul, fiz minha conexão de voo lá. Eu também. Porque era o que
Ai, menina, mas caríssimo. Eu tô chocada. Eu tô chocada. É por isso que eu sempre até converso com as meninas e para vocês que estão assistindo a gente, que vocês querem fazer o au pair, o segredo é muito planejamento financeiro, é vocês guardarem dinheiro, porque é o que eu sempre falo, a gente nunca sabe quando a gente vai encontrar a host family, a gente nunca sabe quando que a gente vai embarcar. Então, a parte mais cara, na verdade, do intercâmbio é a sua passagem. Porque Sim. você não sabe a data, você não sabe a hora, você não sabe o mês. Então, digamos que você encontrou a família hoje, né? Vamos colocar aqui um exemplo da Áustria. Você não precisa tirar visto aqui em 2 semanas, em 3 semanas, se você for esperta, e fazer como eu ensino para as meninas, que é já se preparar antes, você já vai estar pronta para embarcar. Então, você consegue embarcar em 3 semanas, em 4 semanas. Então, isso aí realmente encarece muito. Por isso, guardem dinheiro, se organizem, vai colocando aí na caixinha, vai botando para render no banco para fazer esse dinheiro multiplicar. Exatamente. Eu tinha reserva financeira, então por isso que eu conseguia, assim, pagar tudo bem Sim. tranquilamente. Na época eu trabalhava, então Uhum. eu tinha um salário bom e conseguia, assim, Sim. pagar, então, tranquilamente. Só que, nossa, esses 8.600 foram tristes, tristes. Eu Imagina. paguei chorando, Dinheiro, muito dinheiro. chorando. O meu intercâmbio todo, tipo, o meu investimento foram, se eu não me engano, 6.200, mas não passou de 6.500 reais de tudo. E a minha passagem eu já achei muito cara, porque foi 3.000 e pouco na época, mas em comparação com a sua, foi uma pechincha. Não, e assim, o meu problema foi a data de chegada. Aham. Por quê? Primeiro, Holanda era obrigatório ter ida e volta. Uhum. Assim, quando você faz o intercâmbio, você conversa com pessoas, a gente sabe que não necessariamente teria que ter Aham. essa passagem de volta. Aham. Mas quando você tá fazendo ali, você tá, meu Deus, a agência falou que precisa ter a passagem de volta. Aham. Não, precisa ter a passagem de volta e etc. E aí eu fui comprar e para chegar na segunda semana de Aham. janeiro já tava assim, tipo, 3.500, 4.000, só Aham. que eu precisava chegar na primeira semana de Sim. janeiro, porque era a semana que eu ainda ia chegar e ter uma semana com a antiga au pair. E eu Uhum. não ia chegar no final do ano, porque no final do ano a família ia estar viajando. Sim. Então, assim, eu só podia chegar na primeira Naquela semana. semana. Exato. Tudo bem. No final, assim, fazendo as contas, você conseguiu ressarcir esse dinheiro, claro. Ah, sim. Valeu a pena? O quê? Depende. Os 8.600. Não, eu digo assim, valeu a pena os 8.600 Ah, que você investiu na sim. passagem? Valeu a pena o seu ano de intercâmbio? Sim. Assim, eu acho que o meu ano de intercâmbio, apesar de ter sido muito difícil, Uhum. considerando questões pessoais, Uhum. foi, assim, libertador, assim. Então, eu viajei 12 países no meu ano de au pair. Eu Meu Deus. viajava muito e, assim, viajava no low cost Uhum. básico e eu falei, não, não, eu vou viajar todo mês. Isso. Que isso? Falei, não, eu vou viajar, eu vou conhecer a Europa. E fui. Então, mas assim, muito feliz, A gente muito vai já já falar a parte dos perrengues, né? exato. Nossa, não, meu Deus, daí, eu tenho assim, o que eu mais tenho é a história de Ai, meu perrengue. Deus, eu Desde, quero saber. não, desde ficar presa no país porque não tinha dinheiro para voltar embora, até dormir na frente de uma rodoviária abandonada. Assim, Mentira, né, minha filha? Agora que você abriu esse parênteses, conte pra gente, por favor. Como você conseguiu essa proeza? pois, tá, então, como eu fiquei presa em um país sem ter dinheiro para Uhum. voltar? Eu fui para Londres, então eu fui para Londres passar um final de semana e quando eu cheguei na Holanda, ainda era época Covid. Então, Uhum. ainda tinha ali, tava acabando, mas ainda tinha ali quarentena, restrição, Uhum. teste para viajar e etc. E o meu ex-namorado, ele morava em Londres na época. E eu fui visitar para passar o final de semana. Então, eu ia sexta, aí chegava de madrugada, ia sexta à noite, porque eu trabalhava de segunda a sexta. Então, fui na sexta, cheguei sábado de madrugada e ia embora no domingo à noite para chegar domingo de madrugada e trabalhar a segunda.
Assim, não tinha Maravilhoso. medo do perigo Ao também. pé, ela se arrisca, né? Porque afinal a Ela gente já tinha saiu do nosso país. O que que é trabalhar virada? nada. Todo mundo faz. Nada. Não, e assim, com plena consciência que tudo daria certo e eu ia Uhum. chegar. Eu não tinha nenhum dia de, não, se o voo atrasar, Aham. algo. Não, vai dar tudo Vai dar. certo. E eu fui para Londres e quando eu fui voltar, então, para ir, não precisava de teste Covid. Li todas as regras, porque todas as regras estavam online, né? E Uhum. li tudo, li tudo, não precisava de teste para ir, nem de teste para voltar. E eu fui. E eu já tinha pago passagem, já tinha pago hospedagem, eu não precisava, né? Mas, Uhum. tipo, eu tinha pago passagem, eu fui bem no final, no início do meu, no final do meu primeiro mês. Então, eu não tinha tido um salário inteiro, eu tinha tido Uhum. 3 semanas de salário. E falei, vou para Londres, vou para Londres. Não tinha reserva nenhuma de dinheiro, nenhuma, porque é que eu tinha no Brasil. Uhum. Então, caso tudo desse errado, tinha um dinheirinho ali para voltar pro Brasil. Uhum. Mas não tinha reserva nenhuma de dinheiro. E eu fui para Londres, acho que eu tinha 40 euros na minha conta quando eu fui para Londres. Lá eu Tô não ia rindo, pegar. mas é de nervoso. Oi? Tô rindo de nervoso, só de pensar. Pois é. Aí, muito bem. E fui para Londres, lá eu não precisava, não ia gastar nada, tinha 40 euros na minha conta, muito bem. Cheguei no aeroporto para voltar. Domingo à noite, eu entrava às 7 da manhã, não, 6:30 da manhã, segunda-feira. E tô eu na fila pra entrar no voo. A mulher olha pra minha cara e fala assim: cadê o seu teste? Aí eu falei, moça, Pelo amor de que Deus. teste, moça? Que teste? Aí ela falou, teste Covid? Aí eu falei, não, não, eu li. Moça, tá aqui, ó, as regras aqui, ó, eu li. Aí ela falou assim, mas as regras mudaram à meia-noite dessa noite, então hoje a regra vigente já é outra. Meu Deus, a pessoa quer se jogar no chão. Aí eu falei assim, tá, e aí? Isso, meu voo era 9:30 da noite. E eu falei, não, eu não tenho teste de Covid, eu simplesmente li as regras, não precisava de teste de Covid. Eu saí da Holanda há menos de 48 horas Meu atrás. Deus. Não, não fazem 48 horas que eu saí de lá, moça. Você não tá Nossa, entendendo? E aí ela chegou e falou assim, não, é porque precisa, você não vai embarcar sem teste de Covid. Meu Deus. Aí chora e fala, pelo amor de Deus, ajuda nós, eu tenho que trabalhar às 6:30 da manhã. E não vai embarcar, não vai embarcar, não vai embarcar. Muito bem, não embarquei. Liguei pra minha host family e falei, é isso. Eu vou tentar remarcar o meu voo e etc. Ah, e eu tinha perguntado pra moça, ok, dá tempo de eu, sei lá, e fazer um teste rápido aqui no aeroporto? uhum. Ah, não, porque fechou às 9, agora já é 9:10. Moça, se você não me ajuda, me ajudar. Ia se ajudar. Aí eu falei, tá bom então, né? Chorando, cara inchado, etc. E aí fui, e era obviamente Ryanair. Fui no guichê da Ryanair, falei, muito bem, quero, né, já que eu perdi o meu voo. Ela Uhum. falou, tem como remarcar. Tinha uma taxa, assim, que não era muito cara, era Uhum. tipo, sei lá, 30 euros. Só que só podia ser pro próximo voo, obrigatoriamente. E o próximo voo era às 6 da manhã. Só que eu precisava ter um teste de Covid para É. esse voo às 6 da manhã. E que horas abriu o negócio? Às 7. Ai. Aí a moça chegou pra mim e falou assim: então, você não pode pegar esse voo, você pode pegar só o da tarde, que aí é 150 euros. Eu falei, ai, que coisa boa. Falei, entendi. Eu tinha 40. Fique claro que eu tinha 40 euros na minha conta bancária, entendeu? E aí eu falei, entendi. Falei, obrigada, viu? Aí eu fui, sentei numa cadeira, liguei pra minha host family e falei, a situação é a seguinte: não vou chegar. Não sei que horas eu vou chegar. Chego aí em algum momento. Nossa, ouvi horrores, né? Final do meu primeiro mês, não fazia nem um mês direito Nossa. que eu tava na família. E aí eu pensando como que eu ia voltar
pra Holanda, porque eu continuava em Londres com uma malinha com roupa para um dia. Aham. E aí eu fui ver, enfim, voltei. E lá em Londres. Você já foi pra Londres ou não? Não, ainda não. Em Londres, os aeroportos estão longe. Então é Uhum. tipo 1h30 de ônibus até o centro de Londres. Meu Deus. Falei, bom, eu não vou pegar o meu voo saindo daqui mesmo, né? O máximo que vai acontecer é eu pegar o voo da tarde, porque o da manhã já não dá. Falei, vou voltar pra casa do meu. Voltei pra casa dele, sentei no computador e fiquei olhando, pensando o que eu ia fazer da minha vida. Aí vi que tinha um voo saindo de outro aeroporto. Aí eu já tinha pago 15 euros no ônibus até o centro de Londres. Sim. 25 na conta. Aí fui pra casa dele, fiquei ali mexendo no computador, olhando. Achei um voo a 150 que saía às 10 da manhã. E nesse aeroporto tinha teste de Covid também, Uhum. que era 80 euros. E a conta só ficando cada vez mais negativa. Exato. Aí eu falei 80, 150, aí eu tinha que pegar o ônibus, né, pra ir pra esse aeroporto também. Trezentinho quase saiu essa brincadeira. Aí eu falei, passa aqui no meu Nubank, pagando IOF, pagando tudo. Meu Mas Deus. ou eu passava no meu Nubank, ou eu não voltava pra minha casa. Então, assim, aí eu fiquei alguns meses pagando meu parcelamento do cartão de com IOF, porque ficou cara essa brincadeirinha. Aí voltei, né? No outro dia, teste de Covid, o voo. Aí minha host family, nossa, foi triste. Foi uma situação assim. E aí eu acho que é isso, entendeu? Depois dessa, acho que uma reservinha de dinheiro não faz mal. Não faz. Gente, sempre acho que aqui a gente aprende uma coisa muito importante, né? Plano B, pessoal. Mas ao mesmo tempo eu também não te julgo, porque assim, quando a gente é ao pé, e é o que a gente sempre fala, né? Tu compartilhava muito sobre isso também, mas assim, gente, a gente não é rica de um dia para o outro. Você ganha uma grana, você tem que ter um planejamento, e você viaja, você faz as suas coisas, mas nem sempre, dependendo do país ainda mais, você consegue ter uma reserva de dinheiro muito longa, muito grande, muito extensa. Então essas coisas podem acontecer. E a vergonha é grande, e a humilhação é. A humilhação, ela dói. A humilhação, entendeu? Mas assim, já sai do Brasil com a reserva de dinheiro, passa para euro. E aí, deixa ali guardadinho pra você. Exato. Não passa por esse tipo de humilhação. Pagando IOF, entendeu? Foi demais. Cara, gente, e amiga, me segura aqui 30 segundos, porque. Seguro. Sei. Vamos lá, gente. Até eu vou beber água, porque tá calor aqui no Brasil já, viu, amada? Já faz tempo. Aqui, entendeu? Que agora estou morando em Lisboa. Lisboa, 32 graus agora, já acabou o verão, continua 32 graus no dia a dia. Essa semana, inclusive, vai dar 36. Nossa, que delícia! Ah, gente, não é bem não, né? Brasil e Portugal é uma coisa maravilhosa. Agora, eu quero te perguntar, cara dela. Ai, saudades 10 graus, entendeu? 15, não importaria. Assim, um gelinho eu também queria um pouquinho, viu? Me conta, qual é o maior benefício de fazer o au pair na Holanda? E conta também um pouco de como que foi o seu ano lá, como que foi essa experiência morando na Holanda, como que é a cultura, como que isso tudo não esconda nada. Olha, maior benefício pra mim é praticar inglês. Então, assim, a Holanda inteira. É porque, assim, depende muito do seu objetivo do au pair também. Eu acho que cada um tem o seu. E isso varia e não adianta. Mas, por exemplo, eu fui para realmente praticar inglês. Assim, de tabela aprendi holandês, né? Meio por tabela ali. Mas eu pratiquei muito meu inglês. Muito, muito, muito. E o país inteiro fala inglês. Não vou dizer que é todo lugar, porque, assim, eu morava numa vila, inclusive. Então, uma vila bem pequena que tinha 2.000 pessoas. 2.000 pessoas não é nada, entendeu? E os senhorzinhos da vila não falavam, só falavam holandês. E
era isso. Mas, além disso, qualquer outro lugar, assim, era praticar inglês, falar inglês. Então, eu acho que o maior benefício da Holanda é esse. E, e além disso, tem muita gente. Eu não sou essa pessoa, porque eu nunca quis morar em Amsterdã, por exemplo. Eu nunca tive essa vontade. Mas eu conheci pessoas que, nossa, assim, morar em Amsterdã era incrível. E por quê? É uma cidade muito internacionalizada. Então, assim, você encontra gente do mundo inteiro, você conhece muita gente mesmo. Então, eu acho que é uma ótima oportunidade, assim, de realmente você estar em contato com culturas do mundo inteiro, com você estar ali próximo de muito tipo de gente. Então, eu acho mais legal de tudo. E, no geral, eu acho que o meu ano foi muito bom por conta disso. Então, eu conheci muita gente. Não necessariamente a gente vai manter contatos. Esse é um ponto que demorou para fazer sentido um pouco para mim, porque a gente brasileiro é muito afetuoso, é muito, a gente faz ser amigo para sempre. Exato. E assim, você na Áustria também com certeza passou pelo mesmo sentimento de que você conhecia pessoas e era uau, incrível, e não necessariamente, tipo, sei lá, só quando tá saindo com alguém, mas até amizades. Então, tipo, ai, conheci essa pessoa numa festa hoje, nossa, você é incrível e tal, vamos se seguir no Instagram e conversar. Not really. Então, era uma coisa assim que eu acho que isso, quando você entende que é um pouco mais difícil e um pouco diferente do que é no Brasil, vai, assim. Então, além disso, eu fiz amizades incríveis, então, família, assim, brasileira, obviamente. Então, brasileiro encontra brasileiro em todo lugar do mundo. É verdade. Então, assim, brasileiro ao redor do mundo é o que você acha que não tem e sempre tem. Então, eu acho que você vai conhecer muita gente, você vai estar em contato com muita gente, vai estar em contato com muitas culturas, e que isso, para mim, é incrível para o seu próprio crescimento, assim, pro seu próprio Não tem nada que desenvolvimento. pague isso, nada. Exato. Então, e eu acho que quando você faz o au pair, ele é diferente de só ficar 1 mês, 2 meses fazendo um intercâmbio. O au pair, ele te deixa com costumes locais. Então, até hoje, tem coisas extremamente holandesas que eu faço, que eu falo, nossa, é verdade, né? E quando eu voltei para o Brasil ano passado, ficar alguns dias, eu vi muito isso, que eu falei, nossa, eu tô com esses costumes, né? Dá um exemplo, o que, por exemplo? Ser muito direta para coisas muito básicas e falar não. Então, eu acho que isso é um. Cara, você não ouve. Brasileiro não sabe falar não. É isso. A gente não sabe falar não porque, por exemplo, você encontrou alguém na rua. Aí é aquela história, ai, sim, vamos marcar. Ah, lá, vamos se encontrar, tal dia. Vamos, claro que sim, não, me manda mensagem. Sim. E na Holanda era uma coisa assim, ai, sim, vamos sair. Não. E era isso, não, ok. E a pessoa seguia a vida dela. Tanto que teve um fato que me marcou muito, que, assim, pra mim foi muito absurdo. Eu fazia 1 mês, mais ou menos, não, uns 2 meses que eu tava lá. E a menina, né, do meio, ela tinha uma amiguinha, melhor amiga, que tava sempre lá na casa que eu morava. E um dia a mãe chegou e, enfim, a gente tava cozinhando juntas, assim, e a amiguinha chegou e falou assim, eu posso jantar aqui hoje? No Brasil, nunca que a resposta seria não para essa pergunta. Nunca, assim, se a pessoa ainda tá cozinhando ainda, se não tem nada específico marcado, tipo, não, hoje a gente vai sair, ou algo do tipo. Era isso, sim, não, claro que sim, fica aí, porque elas estavam lá brincando. Ela olhou e falou, não. E a menina falou, ok, e falou, tudo bem. Eu fiquei em choque.
em choque. Eu olhava assim pra mãe com uma cara de... Como vocês conseguem? Como você falou não? Por que você falou não? Ela falou porque eu não quero aquela gente aqui hoje. Falei, não é... Falei, caraca, não é que as pessoas sabem falar não, é só eu que não sei. Então aí, depois disso, hoje eu levo isso muito pra minha vida, de falar não e pra situações que eu não quero. Exato. Então, e eu cheguei no Brasil e a minha mãe foi falar alguma coisa pra mim, fazer tal coisa. Eu falei, não. Nossa, ela virou assim pra mim e falou, como assim não? Eu falei, é verdade, né? Voltei pro Brasil, as pessoas não falam não. Aí, ó, até minha mãe está aqui dessa live. Mãe, agora você entende. E pai, meus pais, quando eu voltei pro Brasil, eles ficaram assim, nossa, Andressa, você tá tão diferente, sei lá, você tá mais segura, tipo assim, tá mais direta pra tudo. Eu falei, ai, gente, agora é assim, entendeu? Agora é E assim, sim, não, não. Acabou. E é isso. E, tipo assim, eu acho isso muito legal e torna, na verdade, a vida muito mais fácil. Uma das coisas que, pra mim, agora morando no Brasil, eu tenho um pouco de dificuldade ainda de lidar com os brasileiros, de modo geral. Eu amo todos os brasileiros, sou brasileira, serei pra sempre. Mas é que eu não aguento, assim, esse drama, Sim, sabe? Essa volta nas coisas todas. Tipo, gente, se não quer exato. fazer, tá tudo bem. Mas é porque é realmente Exato. uma coisa cultural muito forte que eu acho que nunca vai morrer. É assim, acho que vai ser para sempre assim, que tem essa sensação do tipo, eu vou dizer não, eu vou ferir os sentimentos dessa pessoa. Então eu prefiro Exato. não falar nada, deixar o não subentendido. Sim, sim, é aquele não, vou pensar, vamos ver, e assim e tal. Porque, assim, e hoje, pra mim, é muito absurdo também quando eu falo não e as pessoas se chocam e eu falo, que. Mas isso foi um negócio que me marcou muitíssimo, Ai, muitíssimo, assim. E outra coisa que eu peguei de mania foi jantar cedo. No Brasil, eu jantava tipo 10 da noite. aham. Deus me livre, 10 da noite eu não consigo jantar. Não, aqui, Eu também, entendeu? tipo, Eu dormir com a barriga pesada, que não, absurdo. não, assim, só agora que eu tô em Portugal, tá meio termo, assim. Mas quando eu me mudei, logo em seguida que eu saí da Holanda e vim pra Portugal, eu, assim, jantar 5:30, Aham. tá ótimo. E assim, tranquilamente. E eu achava um absurdo quando eu cheguei eu ter que cozinhar, começar a cozinhar às 4 da tarde pra Aham. janta tipo 5:30. E eu falava, gente, que isso? Você não vai sentir uma fome depois? E não. Depois que você se acostuma, é um negócio tão bom, É inclusive. muito bom. Amiga, eu, assim, no começo, eu me sentia que eu tava sempre com fome. Uhum, Porque a gente comia por volta das 5:30, 6 horas. uhum. Aí eu, ué, gente, mas depois não vai ter nada? Não vai ter nada, não tem uma ceia. Assim, eu tô passando. Sim. Mas era muito mesmo isso do costume. Tanto que eu voltei pro Brasil e eu tenho uma rotina como se eu estivesse lá. Porque agora eu só preparo uma refeição quente no dia, que não tem pra que ter dois. Aí você pegou num ponto um pouquinho crítico, Isso, entendeu? né, pra você? Não, muita calma nessa hora, entendeu? Aí, mas o outro você come o quê? Um sanduichinho? Aí já não dá. Amiga, eu como um sanduichinho, ou uma salada, ou uma fruta, ou uma tapioca, ou um Danone. Eu fico assim, gente, quem sou eu? Assim, eu tenho feito, não tenho comido 2 refeições atualmente por falta de Aham, tempo mesmo. Mas assim, quando eu estava com mais tempo, almocinho e janta. aham. Não, não. Aí esse costume de almoçar pão Não. e jantar, aí já não dá. Aí eu não cheguei nesse nível de europeia. Ei, mas esses dias aqui em casa, quando eu fiz, eu fiquei, gente, não tô acreditando. Porque tinha noites, né, ou dias, ou até, tipo assim, domingo, que a minha família, ai, vamos comer todo mundo junto. Quando eu chegava lá, era, tipo assim, salada com pão. Eu falava, gente, pelo amor de Deus, se vocês vão me chamar pra... Pelo amor de Deus. Não, Ai, na minha família, quem cozinhava era eu, a janta. aham, E no início, a mãe super deixava as ideias, assim, hoje faz. A minha família era vegetariana. aham, a minha Então, também. então Você é vegetariana? eu não.
Mas durante o meu ano de au pair, eu só comia carne no final de semana. Então, quando eu não estava Uhum. em casa. Então, eles, por exemplo, sempre foram muito abertos se você quiser comprar carne e fazer Uhum. pra você, pode fazer. Mas eu falei, gente, já que eu tô aqui, entendeu? Por Vou que fazer. não? Porque quem fazia a janta era eu. Uhum. Aí eu fui fazer duas Duas jantas. jantas? Jamais. Aham. Não, jamais. Jamais. Falei, não. Então faz uma mesmo. Então, inclusive, quando eu voltei pro Brasil, porque isso foi súbito, né? Então, Aham. simplesmente virei e não suplementei nada. Falei, tá Aham. ótimo. Eu tô aqui comendo, voltei, tava com uma falta de ferro, entendeu? Uma B12 ali bem Uhum. baixa. Mas porque realmente foi do nada assim. Falei, vou ali então ser vegetariana, né? Nesse período com Aham. ele, etc. E foi isso. Mas hoje em dia eu como não tanta carne, inclusive Aham. diminui muito o consumo, que era do Brasil. Então no Sim. Brasil, meu Deus, era assim, carne toda refeição. Aham. E Aham. aí, É muito doido isso, né? Que a gente realmente se acostuma. Minha família também era vegetariana. Pra mim foi um pouco mais difícil, porque eu ficava assim, gente, eu preciso de carne. E aí depois eu fui me adaptando, né, com eles. Quando eu comia com eles, eu comia vegetariano. De vez, era muito doido também, porque o pai não era vegetariano, de vez em quando tinha um churrasco lá, não entendia nada. Mas eu comia, tipo assim, na semana, sei lá, acho que umas 2 vezes ou 3 vezes no máximo. Hoje eu também consumo bem menos carne do que antes. Por exemplo, se numa refeição não tiver carne, não vou morrer por isso. Mas no exato. começo era tipo assim, meu Deus. Meu Deus, a morte. Eu levei isso bem tranquilamente. No início eu senti muita falta. Aí eu comprava, tipo, salame pra fazer pão com salame, assim. Aham. Porque daí eu tinha, no início eu tinha uma geladeira minha, Uhum. então na casa. Depois, enfim, isso mudou, mas no início eu tinha. Então eu comprava, tipo, salame, deixava umas coisas assim, meio de Aham. carne e etc. Porque eu tinha uma vontade mesmo. Mas depois eu me habituei e, nossa, era tranquilíssimo. Inclusive no final de semana, que eu deveria comer Uhum. carne pra, tipo, beleza, vou ali comer Uhum. minha carne da semana. Lá vai. Uhum. Não, Tô de hoje não volta. quero. Uhum. Legal. Maravilhoso. Então, a minha próxima pergunta para a senhora é que qual foi o seu maior desafio quando estava lá? A língua. A língua, sem sombra de dúvidas. Essa eu não preciso nem pensar, porque eu chorei o meu primeiro mês inteiro. Foi isso. Eu chorei o meu primeiro mês inteiro porque eu não entendia nada. Uhum. Uhum. Foi muito difícil, muito difícil. Isso é um ponto que, por exemplo, foi muito bom para crescimento pessoal. Então, nossa, foi incrível. Eu Uhum. aprendi holandês. Assim, simplesmente o holandês entrou na minha Uhum. cabeça e eu sabia conversar com as crianças. Tanto que a mãe falou: você foi ao pair que aprendeu mais rápido a conversar com as Uhum. crianças. Eu falei: filha, você acha que eu vou ficar aqui sem conseguir conversar com essas crianças gritando o dia inteiro? Uhum. Não, né? Só que além disso, né? Então, teve a questão da língua que para mim foi muito difícil, mas depois que Uhum. passou, eu acho que você entender que não é sua família. Uhum. Eu acho que isso é um ponto que talvez por conta é porque eu acho que o au pair na Europa e o au pair nos Estados Unidos são 100% diferentes. São. Eu acho que o que é mais famoso hoje em dia é o au pair nos Estados Unidos. Uhum. Então, e o au pair nos Estados Unidos, ele tenta passar uma vibe de Uhum. família. Você é a irmã mais velha, você cuida ali né, Uhum. das crianças, nossa, são seus irmãos e etc. Uhum. Acho que o europeu, por conta de ter esse perfil mais fechado, Sim. então mais impessoal, Uhum. você não é uma parte da família. Uhum. Você é alguém que tá ali por um ano trabalhando para eles, querendo ou não, e eles não vão te tratar igual seus pais te tratam, por exemplo. Uhum. Então eu acho que isso também pegou um pouco para mim no início, porque eu acho que eu tinha uma idealização um pouco Uhum. maior de que era uma parte da família, Sim. assim. Mas é isso, é tempo e é adaptação. Então, os primeiros meses
extremamente difíceis. Mas, tirando isso, depois que você entende, que você entra na dinâmica da família, que você entende, beleza, essa criança eu tenho, como eu tinha três, então, essa criança eu tenho que tratar dessa maneira, essa criança Uhum. eu tenho que lidar dessa maneira. Isso acontece assim, os pais, lidar com os pais é assim. Então, Uhum. a mãe é uma pessoa mais, enfim, fechada. O pai é mais assim. Então, eu acho que depois que você entende a dinâmica familiar e que você entende o que é você na Uhum. dinâmica familiar, Uhum. vai, Sim, vai, e é você verdade. consegue ir assim. Mas esses foram os dois maiores desafios para mim, com toda certeza. É muito doido, assim, porque foi até uma coisa que a gente conversou quando os nossos anos acabaram, né? Que é muito difícil a gente, principalmente porque nós somos brasileiros e nós somos esse povo emocional. Então a gente sabe que a gente está trabalhando para eles, mas a gente chama de graça. A gente se apaixona pelas crianças, querendo não se o pai. Isso, é isso. A gente ama de graça, de graça. Aí quando eu fui embora, eu tava lá, o quê? Entendeu? Triste, chorando, voltando, falando, nossa. E eu tive um ponto também, eu acho que inclusive ela tá assistindo, a Bia, que era a antiga au pair da minha família, também era brasileira, a gente virou família mesmo. Uhum, Ela tinha uma relação muito melhor uhum, do que a que eu tive com a família. sim. Então, a relação dela com a família era uma relação muito mais próxima, Uhum, muito mais de que ela era parte da família aham, mesmo. E pra mim não deu certo essa uhum, relação. Então, pra mim era uma relação mais trabalhista mesmo. sim. E, por exemplo, quando a Bia, eu tive um problema quando eu fui embora da Holanda, Aham, a minha família, então aconteceu assim, enfim, foi bem traumatizante a minha saída da minha família. aham, Só que aí meio que foi um baque, assim, porque quando eu vi a Bia indo embora, foi choro, foi, nossa, coisas e etc. E a minha saída foi tipo, ó, um abraço, minha filha. Vai aham. que é, entendeu? Então foi tipo, Uhum, foi, eu acho que essa quebra também foi dá uma pegada, sim. assim, que é um negócio que você, enfim, cria expectativas e Uhum, etc. Mas que você não vai saber até chegar lá. Mas uhum, em contrapartida, eu tenho amigas que simplesmente são extremamente próximas da família até hoje, já foram uhum, embora e assim, continuam conversando, fazendo chamada de vídeo com as uhum. crianças, indo para os aniversários das crianças, e meu Deus, é isso. Então eu acho que a gente tem que dar o nosso melhor, a gente tem que dar. A gente tem que estar ali para viver mesmo o intercâmbio. Sim. Mas se não for do jeito que você espera, tá tudo bem também. Uhum, uhum. É muito disso de nivelar as nossas expectativas, né? Eu acho que quando a gente espera demais, a gente vai se frustrar demais, porque muitas vezes, na verdade, a gente espera dos outros o que a gente daria, por exemplo. Então, se você Exatamente. é uma pessoa que dá muito, você consequentemente espera que os outros te deem muito também. E que quando isso não acontece, a gente sofre, a gente se decepciona, a gente fica triste. Então, até se eu puder dar um conselho para quem está aqui, para quem está planejando ir para o au pair, é muito de você realmente guardar o seu coração, de você guardar suas emoções. É tipo assim, curte a criança, curte os pais, estão te chamando para sair? Vai. Vai. Mas guarda essa mentalidade de que não, você não é filho deles, você não é sobrinha deles, você não é sangue do sangue deles. E isso, querendo ou não, faz total diferença, né? Porque Faz total. falando aqui, gente, eu quero muito assim que vocês façam au pair mesmo, porque eu acho que é uma das melhores oportunidades para mim, para migrar. Tenho que continuar falando desse intercâmbio porque é uma oportunidade incrível, mas tem o seu lado ruim, como qualquer outra opção na vida, entendeu? Então, assim, guardem o coração de vocês, guardem a mente de vocês, porque, querendo ou não, dinheiro, é, as particularidades dessa família é uma coisa que para eles é muito importante. E quando a gente tiver algum tipo de desentendimento, geralmente são essas coisas as primeiras que vêm à tona. Então, mais uma vez, guarde seu coração e não coloque muita emoção nisso para você não se decepcionar, senhoras e senhores.
E é o ponto de a corda sempre vai pender pro lado mais fraco. E o Sim. lado mais fraco é você, Uhum. entendeu? Então, você é a pessoa de fora da família. Então, se qualquer tipo de problema acontecer, enfim, você é a primeira pessoa ali que enfim, não faz parte da dinâmica familiar. Uhum. Eu acho que a partir do momento que eu aceitei isso, demorou alguns meses, Uhum. então e é o que eu disse, o meu início foi muito difícil mesmo. Então, os meus primeiros 2, 3 meses foram uma adaptação um pouco mais complicada. Uhum. E o meu último mês também. Então, assim, foi o início e o fim ali Uhum. que bateu de frente, assim, comigo. E eu acho que, mesmo hoje, então, mesmo eu tendo tido uma saída da Holanda, assim, extremamente complicada, o au pair em si, pra mim, me abriu portas Uhum. incríveis. Então, simplesmente, cara, em que eu poderia ter viajado 12 países, ter conhecido o tanto de gente que eu conheci, o tanto de lugar que eu conheci, ter vivido o tanto de experiência que eu tive. Se não fosse por isso, eu ainda estaria no Brasil, no máximo, vindo para a Europa, enfim, numa viagem de 1, 2 semanas Uhum. nas férias do Sim. trabalho. Então, eu acho que é uma experiência incrível, não necessariamente perfeita. Assim, bem de longe Uhum. perfeita, inclusive. Uhum. E já que a gente está chegando, né, falando sobre os problemas reais, qual seria o teu conselho, o teu encorajamento para as pessoas que estão pensando em fazer o au pair? Eu acho que você saber primeiro os seus limites, porque, querendo ou não, quando a gente dá a mão, as pessoas querem o braço. Esse é o primeiro ponto. Então, eu acho que na escolha da família, por exemplo, é você saber o que você tem direito, primeiro de tudo. Ah, eu tenho direito a um cartão transporte, então eu vou ter o cartão transporte. Por isso que eu acho que é muito importante a gente não fazer o au pair na loucura. Então, Uhum. eu decido que você é au pair, mandei mensagem, uma família aceitou e eu vou. Calma. Então, tanto que, por exemplo, a minha negociação podia ter sido extremamente melhor do que foi. Uhum. Então, é o ponto de saiba o que você tem direito antes de você ir. Então, eu tenho direito então ao visto, tenho direito a tantas horas de trabalho por semana, final de semana off, etc, etc, etc. Então, faça a sua negociação. E além disso, saiba que sempre, mesmo que você mandou mensagem para todas as famílias, tem uma família que ela vai ser boa para você. Uhum. E mesmo assim, e mesmo com você fazendo tudo isso, escolhendo a melhor família, pode ser que você chegue lá e dê tudo errado. E não era nada o que você pensou. Existe o remete para isso. Uhum. Então, para tudo dar-se jeito. Uhum. Esse é... Então, a partir do momento que você tem todas as cartas na mão, você tem tudo, você sabe tudo que você tem ao seu dispor. Eu acho que você consegue tirar o melhor dessa experiência, porque vão ter ocasiões ruins, vão ter situações péssimas que vão acontecer. E você saber que, enfim, você, por exemplo, tem para onde voltar, ou tipo, você quer o remete. Ok, existem famílias, existe o remete, existe grupo de au pair. Grupo de au pair é a melhor coisa possível, porque todo mundo, assim, né? Existe muita ajuda lá, Uhum. gente oferecendo extra, família e etc. Então, eu acho que para tudo dá esse jeito. Então, depois que você tá lá, é isso. Então, é o ir, e quando você chegar lá, você vê, Desenrola o entendeu? resto. Que... Exato. Ai, gente, é isso. Lô, muito obrigada pelo seu Eu tempo, que por contar todas essas histórias maravilhosas, por encorajar a gente, por falar da realidade também. Eu acho que é muito assim o meu compromisso e o compromisso de quem fez o au pair, falar que é uma coisa incrível, mas que também tem o seu lado difícil. É a vida real acontecendo, é a vida real da gente indo de encontro com a vida de uma família que é totalmente diferente, né? Uma cultura diferente, fala uma língua diferente, acredita em coisas diferentes. Então, Exato. nós vamos. É um momento muito para aprender, para a gente amadurecer como pessoa, literalmente
é como eu falo e as minhas alunas falam também. Tipo assim, 1 ano em 1 mês, 3 anos em 3 meses, porque toda hora acontecem coisas que são pequenas, mas elas são tão gigantes e fazem a nossa cabeça expandir de forma tão gigantesca, que é tudo isso. Tudo é mais. Tudo é mais. Tudo é mais. Então, É, quando você tá muito triste. Quando você tá feliz, você tá muito feliz. Eu acho que é muito. tudo mais. É Então, o verdade. intercâmbio, ele te deixa com a flor, com os nervos à flor da pele, definitivamente. Ai, meu Deus. Gente, eu quero perguntar: tem alguém aqui que tem alguma pergunta? Nós temos aí 1 minuto para você mandar a sua pergunta para a Dona Lu responder pra gente. É agora ou nunca. É o E momento de você. é o momento. Inclusive, queria dizer que, para quem, enfim, acompanhou e, enfim, vai me seguir, ver o meu perfil, eu não falo muito sobre au pair ainda. Então, eu já tive a minha época engajada no au Aham. pair. Você acompanhou também, a gente Sim. super se acompanhava. Então, de postar e falar e etc., perguntas, respostas. Hoje em dia eu não posto muito, eu inclusive não tenho muito tempo Aham. fico postando assim, mas tem os meus destaques, então da Holanda, tem bastante coisa lá, tem da Bélgica, todos os países que eu passei já, tudo que eu vi, tudo que eu fiz, não fiz, e etc. Inclusive, adoro ficar vendo os destaques, pra mim isso é terapêutico. Eu também. É tanta coisa, né, que a gente viveu. Então é isso. Sim, é muito, muito doido. Pois é. Amiga, pois muito obrigada pelo seu tempo mais uma vez. Obrigada por compartilhar tudo isso com a gente. Muito feliz de ter recebido você aqui. Eu também. Mesmo não te Vamos sim, fazendo a live inteira vendo a minha cara, cara. inacreditável. Acabou de... Tudo bem. Beijo pra sua mãe. Pois é. Beijo, mãe. E é isso, gente. Um ótimo começo de noite aí, né? 6 horas da tarde no Brasil. Que horas na Europa? Aí em Portugal? 10? Ah, chegou uma Portugal, pergunta. Portugal 10, resto da Europa 11. É. Ó, você tinha o inglês em qual nível? Em qual nível quando você foi para Holanda? Eu já tinha inglês avançado, Uhum. então eu já falava, só faltava praticar mesmo, mas eu já tinha feito alguns anos de curso no Brasil. Uhum. Inclusive, recomendo sempre pelo menos intermediário para Aham. conseguir. Porque, querendo ou não, né? Ou você tem inglês, ou você tem um holandês. Já que o holandês ele não é tão possível, Aham. pelo Vai. menos o inglês. É isso aí. Fechou. Ui. E é isso, gente. Ó, beijo gigante. Corre Beijo. pro canal agora. Um beijo, gente. A gente se vê na próxima live, hein? Obrigada, Tchau, Lu. tchau. Eu que agradeço. Beijo.